Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast da Oz TV e hoje eu tenho a honra de receber o novo secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia. Estou aqui com o José Castro, está visitando a unidade de Itabuna e, claro, a gente não vai perder essa oportunidade de conhecer o novo secretário, quais são os projetos que já tem em mente, que já estão no papel, para que ele possa apresentar para a gente e, claro, para familiares de internos, para a sociedade de um modo geral, para a segurança pública de um modo geral. Então, um bate-papo muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Secretário José Castro, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite assim de bate-pronto. Seja bem-vindo a Itabuna e ao nosso podcast. Obrigado, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui com você. Estou aqui à disposição. Sempre quando eu vier a Itabuna, fazer questão aqui de passar aqui, conversar com você Maravilha. e também chamá-lo, né, convidar para conhecer os projetos de ressocialização do Conjunto Penal de Itabuna. E olha que eu acompanho esse processo do Conjunto Penal já há algum tempo. Eu tenho vou fazer 25 anos agora de reportagem policial, 25 anos. Então eu acompanho o Conjunto Penal da Itabuna desde quando ele Desde o foi início. inaugurado, ainda com o ex-governador Paulo Souto em 2005 para 2006. Tem uma passagem interessante da inauguração, que o ex-governador veio inaugurar, e aí eu consegui furar o bloqueio com a ajuda de amigos e fiz as imagens internas antes da inauguração. Isso Furo, deu deu um deu um furo. furo de reportagem. No outro dia, no dia da inauguração, estava tudo estampado no jornal. O pessoal: "Como é que pode, gente? A gente não inaugurou, o jornal já está estampado aqui". Então é uma passagem bacana que eu lembro muito bem. E de lá para cá, é um conjunto penal que teve o aumento, né, teve o anexo ali para o aumento de internos, e o progresso com o trabalho de ressocialização, ele é gigante. E, pelo que eu vi, o senhor está mais engajado do que nunca para que isso seja ampliado, né? Sim, eu sou servidor do Estado, eu era Uhum. diretor-geral lá da SEAP, e aí o governador decidiu fazer uma mudança lá na pasta e me convidou. E aí ele determinou que meu foco fosse a ressocialização, né, focasse nas atividades laborativas, atividades educacionais, né, para dar uma nova oportunidade, uma nova segunda chance, um ressignificado, né, diferente na vida dos apenados, até porque os presos aqui na Bahia, a gente costuma dizer que só estão restritos de liberdade. Todas as outras assistências, os direitos, como se tivesse fora, né, na rua, ele tem dentro da unidade prisional. Então ele tem direito lá à assistência médica, assistência religiosa, assistência odontológica, né. Então essas assistências mudam muito a a unidade prisional, né, dá uma certa calmaria, né, enfraquece também o poder de facção criminosa. Então, quando o governo presente, o Estado presente, ofertando esse tipo de ações, né, para os internos, a gente consegue dar um novo ressignificado na unidade prisional. Antes da gente falar, secretário, especificamente do Conjunto Penal de Itabuna, que é onde o senhor visitou hoje, Eh, qual a realidade hoje das unidades prisionais do estado da Bahia? O senhor já conseguiu visitar todas? Todas. Todas, né? Eu sou um servidor de carreira, Sim. né, em 2022, ainda no governo Rui Costa, eu fui convidado para ser o diretor-geral, Uhum. e então eu tenho lá, vou fazer 3 anos lá na SEAP, Então já já conheço, conhece tudo. 2 anos como diretor-geral e vou fazer daqui a 15 dias um ano como secretário. Então já conheço todas as 27 unidades prisionais, das quais 25 são presídios propriamente dito, como a gente conhece, Sim. e aí nós temos o hospital de custódia e tratamento e também uma central médica penitenciária que fica ali em Mata Escura, no complexo penitenciário. É bastante conhecida. O senhor falou, presídio e conjunto penal. Para quem está assistindo a gente, qual é a diferença? É que o presídio tem é destinado a preso do regime fechado e conjunto penal abarca todos os regimes, de semiaberto, fechado, né, e provisório. E o provisório, que Isso. que antes ficava nas delegacias como custodiado. Isso, só É, que agora os conjuntos penais também têm uma ala feminina, né, então é nos interiores do estado tem que ser conjunto penal por conta do regime, né, tem que entendi. ter um número maior de presos
de todos os regimes, fechado, provisório e semiaberto. É um padrão as unidades prisionais do interior, se tratando de números de internos ou não? É diferente? Itabuna é maior do que a de Jequié ou é menor? Se Não, tratando de números de internos. não é um padrão Um exato, padrão, mas né? a gente tem uma média, né, de aproximadamente cada presídio tem umas 800 vagas, mais ou menos, Certo, alguns mais, outros menos, né, mas a realidade da Bahia hoje é muito boa, né, nós temos 15.000 presos, então, proporcionalmente, nós temos um número baixo, né, de uma população carcerária, se for comparado com todo o Brasil, com os outros estados, entendi. porque a gente tem um viés focado nas penas alternativas. Então, é uma parceria com o Tribunal de Justiça, no qual crimes de menor potencial ofensivo não precisa ir para um conjunto penal, para uma unidade prisional. E a gente tem uma central de apoio de medidas alternativas, que aí o juiz determina a pena, nessa pena alternativa, que às vezes é o uso de uma tornozeleira eletrônica, às vezes pagar a cesta básica. Então, e com isso, nós temos 17.000 pessoas nessa situação, Ou né? seja, são 17.000 pessoas que estão cumprindo essas medidas alternativas. Elas não estão encarceradas. Não estão Se encarcerados. estivessem, a gente teria um número de 32.000 internos. Mais de 32 Mais de mil. 32.000. Então, por isso que é importante essa política, né, de penas Sim. alternativas, que é, obviamente, legal, previsto em Uhum. lei, Sim. e é uma parceria com o Tribunal de Justiça, no qual eu quero até mandar um abraço para o GMF, desembargador Geda e o juiz Faisal, que são grandes parceiros da SEAP. E essa parceria é necessária, né? Ministério Muito. Público, Poder Judiciário e Segurança Pública, ela tem que andar junta. Tem que dar junto. Quando o É. governador me chamou, ele falou que era uma integração das Sim, forças, perfeito. uma integração com outros poderes, e assim a gente faz, né? Eu tenho uma integração grande com Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública, uma integração também muito forte com o Ministério Público. Quero mandar um abraço para Pedro Maia, o Procurador-Geral de Justiça, parcerias e muitas operações com o GAECO e com o GAEP, que é um grupo também de apoio de execução penal. E aí isso tudo está transformando a SEAP, que o pessoal conhecia antigamente, justamente por conta dessa integração. É, a Bahia, a gente conhece aqui de ouvir dizer, né, do preso que foi transferido, por questão de disciplina para Alagoinhas, que é o regime disciplinar diferenciado. Serrinha. Serrinha, perdão. É é a única que tem na Bahia, que tem esse regime disciplinar? Sim, Ou existe projeto de ampliação para isso? Ou não nó- há necessidade para isso? nós temos duas unidades prisionais, como se fosse de segurança máxima, digamos Tá, assim, que é o Conjunto Penal Masculino, que é lá em Salvador, sim. e o Conjunto Penal lá de Serrinha. E aí o Serrinha a gente implantou esse regime diferenciado, que é o chamado RDD, no Uhum. qual basicamente o custodiado tem 2 horas de sol, né, não tem direito à visita íntima, né, é restrito os contatos, fica na unidade de segurança. Eles perdem muito privilégios, né? Eu A digo ideia é essa, né? Não aprontar cá para não ser disciplinado. isso, a ideia é de um suposto isolamento, mas Sim. respeitando, né, a integridade física deles E os direitos e os dele. direitos humanos. Né, Entendi. É tipo: "Olha, pra lá eu não quero ir, então vou ficar aqui na minha, cumprindo minha pena e seguir até isso. o final". E só é destinado o preso só vai para o conjunto penal de Serrinha, com autorização judicial. Então, é algo expresso em lei, né, para ser utilizado em casos de uma grande liderança negativa, né, um criminoso, de que tem um potencial, ofensivo, né, grande, se ficar numa unidade com a segurança menor, né, então, por isso que eles vão lá para a Serrinha. E a justiça entender a necessidade, né, de transferência ou não. O senhor publicou um artigo recentemente no Jornal à Tarde e eu gostei muito, republiquei ele em nosso canal, muita visualização e comentários, né, falando das unidades, prisionais da Bahia, citou Itabuna como referência pelo trabalho de ressocialização que vem sendo feito aqui. Acompanhamos e divulgamos, eu acompanhei de perto aulas da Universidade Federal, na unidade de Itabuna.
divulgamos internos que hoje são de nível superior e que aprenderam isso dentro da unidade de Itabuna. Eu fiz a cobertura de um ex-interno que hoje é bacharel em direito e Isso. que é algo assim, no passado inexplicável. Como é que o senhor assume uma secretaria como essa, vai fazer um ano agora e vê um processo como esse, evolução? Eu costumo dizer que nós temos 2 momentos do sistema prisional baiano, né, antes de Jerônimo Rodrigues, né, e após, né. O Jerônimo tem uma liderança muito, estratégica, Uhum, né, ele é orientado muito em resultado, ele é ex-secretário de educação, exato. é ex-secretário de de agricultura não, de Ati desenvolvimento agrário, né, ele tem uma experiência no executivo, então é até difícil, né, enrolar o chefe, porque ele sabe ele sabe, ah, o Tá que acompanhando ele sabe o tudo. que fazer, É, entende da burocracia, entende de sim. orçamento, então, essa liderança dele, quem está do lado dele cresce com ele, né, então ele a gente foca em algumas situações, como ele me determinou, né, que eu focasse em ressocialização. Então, a gente só vai mudar essa criminalidade na Bahia através da ressocialização. Eu vi aí o candidato derrotado por ele, o ACM Neto, falando que tem que tratar bandido como bandido, né. Isso é uma visão muito arcaica, velha, que não combina mais com os dias de hoje. Mas eu acho que ele até vai mudar de opinião, por conta até da Operação Overclean, que foi prender o melhor amigo dele, pessoas do entorno dele, social, né, foram presos, e com certeza ele vai mudar essa cabeça dele antiga, e vai ver que a saída do preso é a ressocialização. É aquela história, né, que quando a pedra ela aperta o nosso sapato, a gente começa a pensar diferente, né. Sim. Eu sempre pensei e trabalho na área da seguinte forma: reportagem de polícia, tá preso, é um fato. Fora isso, para mim não interessa. Então, quando você respeita, o outro, você também é respeitado. Eu acredito que é por esse caminho, né. Quando eu estive na unidade prisional recentemente, os diretores viram os internos que passavam, assim, em fileira, estavam no momento, e eles: "Oz TV, a gente lhe acompanha, Oz TV, tá por aqui". Então, é o respeito que tem de um lado para o outro. Você é notícia, ponto. Passou disso, não interessa, não cabe. Então, aquela história de bandido bom e bandido morto, isso já Não cabe já não mais, cabe não mais, cabe. não tem. E E essa ressocialização, ela é fantástica, fantástica, que eu conheço parentes de internos que vibram com isso, né. Eh, Quem pensava no passado, secretário, ver um interno sair de uma unidade prisional para uma faculdade, e federal ainda, né. federal, isso é E isso é um fantástico. exemplo que arrasta, É. porque hoje são 516, se eu não me engano, que estão participando da educação dentro da unidade. E o que é que o senhor tem de dado que pode apresentar para a gente, dos aprovados nas universidades, qual o processo que está agora, o que é que mudou? Eu posso falar dos nossos projetos de educação, eu falo aqui de Itabuna, por isso que eu estou Aham, vindo muito aqui, o pessoal falou: "Pô, depois do governador, você é o secretário que mais vem aqui em Itabuna", porque eu vibro com sim, todas as ações de ressocialização. bacana. Então, aqui em Itabuna, nós temos um viés muito grande na educação, nessa Uhum. parte de erradicação, né, do analfabetismo, e dos 800 e poucos presos que nós temos, mais de 600 estão estudando. Mais de 600 estão ali no banco de sala de aula de Quase 80%, né. de sala de aula de um presídio. Então, eu falo até que recai sobre a SEAP uma responsabilidade muito grande, porque tem presos que sequer tiveram nível, do nível fundamental, ou Exato. seja, sequer foram socializados. E aí, quando é preso, a gente entra na mente deles, como eles gostam de dizer, e falar da importância da educação nessa transformação dele de vidas para ter uma segunda oportunidade. E aqui, em Itabuna, nós temos um número expressivo de mais de 58 detentos de Itabuna estão na Universidade aqui Federal do Sul da Bahia. Isso é expressivo. Aqui na Bahia nós tivemos em todas as unidades prisionais 97,
né, presos que tiveram acesso ao nível superior dentro de dentro de uma unidade prisional, né. Obviamente, eles vão fazer esse curso EAD, né, ensino à distância. Nós temos os infocentros, nós temos espaços de sala de aula, temos parcerias com as universidades, da qual professores também vão ao presídio, às salas de aula, né, para dar esse pontapé inicial. E em Barreiras nós temos um detento que vai cursar medicina, Olha aí. né. Isso é fantástico, inimaginável. E, obviamente, os primeiros semestres será dentro da unidade prisional e o término, a conclusão do curso dele vai ser após o cumprimento da pena. Além da educação nas unidades, eu vejo um trabalho que a gente, falava muito nos programas de rádio, e hoje a gente fala através das redes sociais, que é o trabalho dentro das unidades, né, Sim. provocar que o interno trabalhe. E a gente vê isso com o artesanato, com a cultura, com agora recente, a gente acompanhou a aprendizagem de produção de ovo da Páscoa. E eu entrevistei um dos internos e ele disse: "Olha, antes a sociedade me via como bicho e eu quero que ela me veja como ser humano, porque eu saindo daqui, eu não encontrando trabalho, eu vou saber fazer a minha receita econômica". Essa provocação do empreendedor quando sair da unidade também é outro ponto muito forte, né. Muito importante. O que a sociedade tem que entender que não existe pena de prisão perpétua no Brasil. O preso, após o cumprimento da pena, ele vai retornar à sociedade. Exato. Ele vai conviver conosco. Então, é uma pergunta que eu faço aos ouvintes, né, do Do Ozzycast, Ozzycast. né? Qual o tipo de preso que a gente quer? O preso que volte a reincidir no crime ou aquele preso reinserido na sociedade? Não é uma questão simples. Então, por isso que a gente tem que prover todos os meios para que ele estude ou trabalhe. Eu, como sou administrador de empresas, eu sou o governador acreditou, né, em mim. Eu sou administrador de empresas numa Secretaria de Execução Penal do Estado, historicamente sempre gerida por advogados, né. Então o meu olhar é diferente do olhar dos outros antecessores. Eu não estou falando que é bom, né, Uhum, ou ruim, entendi. né, eu estou Sua falando metodologia é outra. é outra. Sim. Eu tenho um foco, um viés voltado para a gestão, né, na eficiência do recurso público. Então, quando você fala aí que os presos estão felizes trabalhando, estão muito felizes, porque eu tenho orgulho aqui de dizer, vim aqui para Itabuna hoje para inaugurar a ampliação da fábrica de corte e costura. Aqui Itabuna é um polo industrial de corte e costura das fardas do policial penal, as fardas administrativas da Bahia, quem costura é o preso. A própria farda laranja que eles utilizam na Bahia inteira são eles que costuram, também aqui em Itabuna e uma Uhum. parte em Vitória da Conquista. A sandália que eles calçam são feitas também na unidade penal lá de Salvador. A comida, o pão que eles comem é feito dentro da padaria escola, dentro também de 8 unidades prisionais que a gente inaugurou esse conceito de padaria escola, no qual a gente capacita o preso para fazer o pão é consumido dentro da unidade e o excesso é doado para o projeto Bahia Sem Fome. Isso é fantástico. E tem um projeto que eu sou fã, né, que até não era nem para estar falando isso, que eu sou fã desse projeto, né, porque nós temos muitos Sim. pela Bahia, nas 25 unidades prisionais, mas é o projeto Fênix em Feira de Santana, uma parceria com Bahia Pesca, no qual o Bahia Pesca construiu 3 tanques de tilápia. Nós capacitamos os presos de 3 em 3 meses, não, de 7 em 7 meses, a gente capacita 40 presos e nesse ciclo de criação da tilápia, ao final desse 7º mês, a gente doa ao programa Bahia Sem Fome 3 toneladas de alimento. Caramba. Então, é o preso da Bahia trabalhando também no combate à fome. E o que é que eu vou fazer, Osiel, com esse projeto? Replicar. Nós vamos fazer em Juazeiro, em Simões Filho e também, acredito que em Eunápolis, né? É uma parceria também com a SERB. E Itabuna, por que não não foi citada?
Itabuna eu vou ver ali Onde é que pode, né? onde Se é que tem um pode. processo ali que possa ajudar. É que eu também eu quero Itabuna já está num nível de satisfação, Sim. de produção, de atividades laborativas educacionais excelentes, né. Eu quero ir e replicar em outros Aham. estados, porque tem Itabuna e dá certo, e porque não está dando certo em outros Entendi. interiores. Eu quero esse mesmo padrão todo pela Bahia, né, é até uma exigência, né, do governador, Sim. esse estabelecimento que ele, né, ele é rigoroso, né, Se é um nas modelo que metas, funciona, tem que replicar. tem que replicar. É. Então, eu em vou fazer isso lá me perdi. Em Feira de Santana, Em Feira de você Santana já estava em está lá. feira, Eu vou certo. replicar Aham. isso aí para as outras unidades prisionais, que é fantástico esse projeto. A gente falou de ressocialização do empreendedorismo, a gente falou da educação, o senhor falou das universidades de curso de medicina. Eu gostaria de falar, da tecnologia, se está em todas as unidades, da Bahia, são 27. Eh, Como eu falei, estive lá recentemente e a gente passa pelo scanner, é aquela revista que, por sinal, agora houve outra polêmica em alguns estados que não têm um scanner para fazer, e aquela revista vexatória, vergonhosa, aqui não acontece mais, não tem mais essa revista. Isso está em todos os estados da Bahia ou não ainda? Nós temos Oh, perdão, em todo o estado, em todas as unidades. em quase todas as unidades, Aham, já temos instalados o Borescan, que é sim, aquele equipamento no qual verifica se a pessoa está tentando entrar com algum tipo de ilícito, ou droga, ou celular, entendi. ou então algum tipo de arma branca, né? E também esteira de raio-x, que é aquela esteira que a gente passa nos aeroportos, nós Sim, colocamos também nas unidades prisionais. Então, aqui na Bahia não tem mais há muito tempo, né? uhum. Essa revista vexatória, né? Até porque o STF declarou, né, Já que havia uma já decisão, né? proibiu, já foi E decidido. foi dado um prazo, se eu não me engano, para que essa revista acabasse. Só que Isso. alguns estados não cumpriram. A É, Bahia está seguindo o a caminho Bahia, dela. eu estou muito satisfeito com o que a gente vem fazendo. O governador, principalmente, eu costumo dizer que, como eu disse antes, o governador tem dois momentos, antes Aham, e depois de Jerônimo Rodrigues, né? Aí eu falo que ele é o pai, né, da Polícia Penal, ele que criou a carreira, ele que equipou, investiu, né? Nós capacitamos esse pessoal, mas o grande diferencial da SEAP, porque está dando certo, foi a profissionalização. Ele colocou um gestor governamental como secretário, ele determinou a profissionalização nas unidades prisionais. Dos 25 presídios, né, unidades prisionais, nós temos 23 policiais penais como diretores, né? Isso nunca teve, né? Então, é algo que também auxilia muito, porque quem conhece os sim. sinais do preso é o que está no dia a dia, foi aquele pessoal que foi treinado, que foi capacitado para estar ali dentro da unidade prisional. Eu me recordo, essa mudança ela provocou uma polêmica, né, que, foi gradativa essa mudança. Os diretores convencionais estavam saindo aos poucos e os militares acompanhando, acompanhando. Aqui, salvo engano, primeiro, né, Dutra, foi Mascarenhas, o primeiro militar, depois veio você, né? Major Fábio, exatamente. Aí quando veio os militares, eu falei: "Epa, militarizou tudo nas penitenciárias da Bahia", e vem dando certo, como o senhor acabou de falar, é quem conhece o processo de segurança pública. Quero até mandar um abraço para Dutra, o diretor lá do Conjunto Diretor, Penal aqui de Itabuna, tá bem na fita, né, está bem na tá vendo? fita, está entregando o que eu quero, ele entrega resultado. É isso aí, Né? é isso Então não aí. importa Aham. se ele é PM, se ele é policial penal, se ele é policial civil, o que importa é que ele está entregando resultado, está mostrando que é através da ressocialização que a gente vai mudar o sistema prisional baiano. Secretário, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui. A gente poderia passar aqui 2 horas falando, do processo, de unidade prisional. Enquanto repórter da área há mais de 20 anos, conheço um pouco de todo esse processo, desde a época da casa de detenção aqui em Itabuna, quando um dos carcereiros, que era chamado de chefe, na última rebelião que teve na casa, lembra, Dutra? Na última rebelião que teve, ele levou um tiro na perna na rebelião, e depois disso o Conjunto Penal veio e acabou com a casa de Det, como era chamada aqui.
A casa de custódia também aqui na delegacia, ela acabou. Hoje já tem a audiência de custódia pela manhã, à tarde, o presídio já recebe no horário, já vai cada um para o seu lugar, cumprir pela sua pena ou receber a liberdade de acordo com a justiça. Mas fico feliz em saber que a unidade prisional da Bahia, ela tem um gestor que conhece, que é da casa, que é servidor do Estado e que está aí, jogando duro junto com os diretores. Muito obrigado. Quando vier aqui, fique à vontade, a casa é sua. Eu quero te agradecer o convite, também vou te convidar para você ir lá na unidade prisional, ver de perto o que a gente está fazendo. Toda essa transformação sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues está sendo fantástica, muitos avanços no sistema prisional baiano. O governador entendeu que não pode negligenciar o sistema prisional, até porque se fizer isso, vai acarretar maiores problemas para a segurança pública. Se o sistema prisional negligenciado, sem investimentos, é o maior problema para a segurança pública, né? Então, a gente já tem a consciência disso, são feitos investimentos na SEAP, o governador autorizou a contratação de quase 300 policiais penais, o pessoal, os concurseiros estão nas redes sociais, Tá todo mundo aí ativo. ativo. Então, no final do ano, nós vamos ter mais 300 policiais penais. O governador também já se comprometeu a fazer concursos constantemente, como faz também com as outras forças. Então, o sistema prisional baiano está tendo um outro viés, um viés, né, mais justo, mais eficiente, mas principalmente mais humanizado. E tem um detalhe que a gente não pode deixar, a gente falou da humanização, da educação, do empreendedorismo, mas disciplinar, né. A operação que teve recentemente é a eficiência do sistema que detectou um problema, foi lá e neutralizou. É preciso deixar isso claro, né, Sim. que a disciplina ela faz parte do processo. Isso é muito bem falado por você, Osiel, que não se faz ressocialização sem um presídio, uma cadeia segura, né? Então, o papel da polícia penal é esse, é equilibrar os procedimentos de segurança com a ressocialização. É uma balança, é um equilíbrio. Sim. Se tiver muita também procedimentos, a gente tem uma baixa ressocialização, né? Da outra forma, quando coloca no outro nível, desregula. Então a gente tem, eu não abro mão da segurança do sistema prisional, dos procedimentos de segurança, é uma obrigação do Estado. Eu digo para você que os presídios daqui da Bahia são seguros. Quando tem fuga é porque teve ajuda interna, teve uma falha de segurança de propósito, né? Nós tivemos um caso aí recente em Eunápolis, no Exato. qual a diretora está presa porque a justiça e as investigações mostraram que ela ajudou. Então, eu digo para a população baiana: os presídios da Bahia são seguros, né? Porque agora tem um sistema prisional diferenciado, com procedimentos, com um modelo mesmo de segurança e com foco na ressocialização. Maravilha. Secretário, muito obrigado, hein. Obrigado a você, conte comigo e um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes. Maravilha. Secretário José Castro, aqui com a gente, falando sobre sistema prisional do estado da Bahia. Tenho certeza que você adorou esse podcast. Se liga nos recortes, faz aquele convite que a gente sempre aqui pede. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Abraço, gente.